Estamos iniciando hoje, irmãos e amigos, uma série de mensagens, a qual nós intitulamos Os Heróis da Fé. Os Heróis da Fé. É uma série de mensagens chamada Os Heróis da Fé, baseada no texto de Hebreus capítulo 11. Por isso eu convido os irmãos, a mesmo assentados, a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, Hebreus capítulo 11. E nós vamos ler em princípio do versículo 1 até o versículo de número 7. E essa primeira mensagem, dessa série, talvez de 4 ou 5 mensagens, a primeira delas nós titulamos como Os Pilares da Fé. A fé apresentada na carta aos Hebreus, ela tem pelo menos 3 pilares: a entrega, a consagração e a missão. Então esses 3 pilares devem marcar também a vida de cada um de nós que cremos em Cristo Jesus, que cremos em Deus. A Bíblia nos apresenta por meio desses 3 primeiros personagens, narrados aí no capítulo 11 de Hebreus, do versículo 1 até o versículo de número 7, 3 personagens que nos fala sobre cada um desses 3 pilares da fé. São eles: Abel, Enoque e Noé. Vamos ler então esse texto? Hebreus capítulo 11, de 1 a 7. Quem encontrou, dá um aleluia bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram o testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível ou do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado por Deus, pois Deus o havia levado ou tomado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se heróis bíblicos para dizer, Pai bendito, que nós queremos ter uma fé parecida com essa. Que o Senhor possa, Pai, com graça e com misericórdia, nos visitar nesta noite. Que o mesmo Espírito que inspirou o escritor sagrado a escrever essas palavras, possa agora também, presente que está aqui, em nosso meio, que o mesmo Espírito Santo possa nos iluminar, a ponto de extrairmos da Tua palavra, a Bíblia Sagrada, também princípios de fé para as nossas vidas. É assim que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos sabem que o capítulo 11 da carta aos Hebreus é chamado de a galeria dos heróis da fé. É como se fosse mesmo uma galeria onde a foto de cada um dessas pessoas, homens e mulheres, citadas nesse capítulo 11, é como se essas fotografias estivessem ali expostas e como se alguém, como é próprio numa galeria, estivesse então nos dizendo e falando acerca de cada um deles.
É assim que o escritor aos Hebreus, ele vai nos apresentar então exemplos do Antigo Testamento, pessoas que viveram no Antigo Testamento e que eram para aqueles cristãos do Novo Testamento, para os cristãos da história da igreja até os nossos dias e para nós também nesse tempo, exemplos de perseverança na fé. E o que essas pessoas têm em comum? O que elas têm em comum é que elas viram algo muito antes desse algo acontecer ou existir. Eles viram coisas, não com olhos humanos, mas com olhos espirituais, que outros é que viram depois deles. Eles mesmos não viram com olhos humanos, mas viram pela fé. Por isso que o escritor começa o texto dando uma definição, conceituando o que seria a fé. Ele diz: a fé, diz o versículo de número 1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos, de fatos que não se veem. Então, na tradução mais antiga, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que não se veem. Isso é fé. E na verdade, a fé é que move o mundo. O cientista, por exemplo, hoje em dia há sempre uma disputa entre ciência e fé. Quem está certo? Ambos. Porque o cientista é movido pela fé. Ou se ele pensa em por exemplo, inventar um remédio para dor de cabeça, e eu louvo a Deus porque inventou a Neosaldina, um remédio maravilhoso, uma bênção, Diz que tem outros melhor, mas já estou fazendo propaganda de graça aqui, Quando eu estou assim com aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, eu tomo um comprimido, eu penso, aí já parece uma balinha, já que é para ficar mais bonitinho ainda. Eu dou glória a Deus porque alguém pensou nisso, imagina. Mas antes de inventar aquele remédio, certamente ele foi testando elementos químicos, talvez plantas e etc, até chegar. Ou seja, ele viu antes aquilo que muitos não viam. Isso é a fé. E no sentido espiritual, funciona assim também. Ou seja, é trazer à existência coisas que ainda não existem. Abel, Enoque e Noé, nesse caso, é apontado aqui no livro de Hebreus, no Novo Testamento, como os primeiros crentes da história. Esses três foram os primeiros crentes, e o primeiro deles é Abel. Abel nos fala que a fé, ela tem a ver com a entrega total. É isso que ele comunica. Se você não fechou sua Bíblia, e se você fechou, eu pedia que abrisse, no capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz no versículo 4, que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, ou melhor do que Caim, o qual obteve o testemunho de ser justo. A vida de Abel fala da entrega. Abel é destacado na galeria dos heróis da fé, e quando o escritor aos Hebreus, que alguns inclusive pensam que é Paulo, mas não há esse registro no livro de Hebreus dizendo que era, eu particularmente penso que não era Paulo, por vários motivos, mas quando esse expositor, ele nos está apresentando a galeria da fé, ele mostra para Abel e diz assim: o que marcou a fé de Abel foi uma oferta que ele fez. Uma oferta que ele fez, que mudou a vida dele e que o marca na história. Uma vida, aparentemente, a de Abel, uma vida curta, uma vida bem curta. Não há nenhuma fala de Abel na Bíblia. Não há nada que possamos dizer assim, Abel disse. Não existe isso, ele não diz nada, ele é calado.
Ele está mudo. Mas o escritor aos Hebreus, quando fala dele, no finalzinho do versículo 4, diz assim: por meio dela, ou seja, da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha só, o mudo que enquanto esteve vivo não falou, mas depois de morto, ele fala. Que coisa interessante, que interessante isso. Por quê? A fala dele é a fala da fé. E a fala da fé não se dá por palavras. A fala da fé, se você baixar um pouquinho, pode. Hoje eu estou meio inspirado, eu vou gritar mais. A fala da fé é desregulada da minha voz, mas eu acho que hoje eu estou mais empolgado, hein? O povo está orando mais aí, o Everton lá de cima, a Débora. Acho que agora baixou muito. Mas a fala da fé, ela se dá pela ação. Não sabemos o que ele disse, mas sabemos o que ele fez. A Bíblia diz, o escritor dos Hebreus diz, que ele ofereceu a Deus um sacrifício excelente. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia explica que a ação foi essa. A Bíblia diz: Abel trouxe dos primogênitos, Gênesis 4:4, dos primogênitos para ofertar ao Senhor. O que nós damos a Deus fala muito da nossa relação com Deus, da nossa entrega a Deus. Ele trouxe dos primogênitos, ele trouxe aquilo que era primeiro, e essa é de fato uma visão bíblica quando nós ouvimos falar de oferta a Deus. A oferta a Deus valiosa é aquela que é tirada do primeiro, do primogênito. Essa, por exemplo, é a ideia de dízimo na Bíblia. A ideia do dízimo não é só a 10ª parte. Muito embora é isso que signifique, né? A expressão dízimo. Me lembro de ter ido certa vez dar uma palestra aos alunos do curso de engenharia da PUC, em Belo Horizonte, e eu estava terminando o mestrado em ciência da religião. Então, o padre Sérgio, que era meu amigo e colega do curso de ciência da religião, ele me convidou para falar para os alunos dele sobre algumas coisas bíblicas, etc. Na PUC tem uma disciplina chamada Cultura Religiosa, que todos os alunos precisam fazer de todos os cursos. Então, o padre Sérgio me chamou e eu fui explicar para ele algumas coisas, principalmente que diz respeito aos protestantes, aos batistas em particular. E me lembro de um aluno de engenharia, no último período. Deve estar construindo prédio por aí. E eles gostam de falar muito sobre dízimo. Quando vem um pastor falando alguma coisa, quer saber sobre dízimo. Ele diz assim: por que o dízimo tem que ser 10%? O estudante de engenharia perguntou. Ele disse: pelo mesmo motivo que uma dúzia é 12 e um cento é 100. Ou seja, o estudante de ciência da religião estava ensinando matemática para o engenheiro. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre ser 10% a ideia do dízimo bíblico. A ideia é de ser o primeiro, a primeira 10ª parte. A ilustração, ela no campo da agronomia, né? Da plantação. É agronomia mesmo? Ou seja, a pessoa que planta, o agricultor, ele então planta, mas as plantas, né? Sei lá, o trigo, a cultura do café, talvez que na nossa região é um pouco mais forte, nem tudo vai dar ao mesmo tempo. Se eu falar alguma coisa errada, os irmãos me corrijam, por favor. Mas eu entendo que é assim. Então você colhe uma parte, vamos pensar no café, e depois os outros pés que vão também amadurecer, etc. Você faz a colheita, né? Me lembro lá na região de Manhuaçu, por ali, né? Que é região produtora de muito café, é comum a gente ver aquelas fazendas com aqueles terreiros enormes assim, né? Na frente da casa. Antigamente era de chão batido, mas hoje já até é cimentado, onde coloca ali o café para secar, né? Mas ele não dá ao mesmo tempo.
Primeiro você tira uma parte, depois outra parte, depois outra parte, depois até que termine toda a colheita. O dízimo não é apenas a primeira parte, mas aliás, não é apenas 10%, mas é a primeira 10ª parte. Então, o agricultor ele planta e pode não ter certeza se toda a plantação vai vingar. Por isso, pela fé, ele precisava tirar a primeira 10ª parte, ainda sem a certeza de que as outras 9 partes vingariam. Isso é fé. E fé tem tudo a ver com oferta. E Abel é marcado na galeria da fé. Os irmãos estão me ouvindo bem? Lá atrás estão me ouvindo bem? E Abel é marcado na galeria da fé como aquele que deu uma oferta das primícias. O que você dá a Deus fala muito da sua relação com Ele. Na verdade, Abel não apenas entregou uma oferta. Abel foi uma oferta. Ele próprio pagou com a própria vida. Ele próprio foi o primeiro ser humano a ter o sangue derramado, como uma pré-figura de Cristo, como Deus demonstrando à humanidade como ele haveria de resolver o problema da perdição eterna do ser humano, que foi com o sangue derramado de um inocente. E o primeiro deles certamente foi Caim. Por isso nós temos... Foi Abel, exatamente, obrigado. Por isso nós temos 2 tipos de religião. A religião de Abel, onde Deus nos justifica, e a religião de Caim, o irmão que o matou. Lembra-se de Caim? Movido pela inveja. Caim também ofereceu uma oferta a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta dele, não aceitou. Será por injustiça de Deus? Será que Deus não se agrada da oferta? Não, é que Deus não se agrada de qualquer oferta. O erro de Caim, que também ofertou a Deus, foi não ofertar aquilo que Deus havia estipulado. A questão aqui não é de qualidade. Não é porque as frutas que Caim ofereceu eram de má qualidade. É porque Deus não pediu fruta. Para marcar aquela aliança primeira. Para marcar aquela aliança de Deus com o homem, de que enviaria o Salvador. E que esse símbolo do animal morto, o justo morrendo pelo injusto, perpassaria todo o Antigo Testamento, culminando na morte do próprio Cristo, que era ao mesmo tempo sacerdote, que era ao mesmo tempo oferta. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se que logo quando o primeiro homem e a primeira mulher pecam, e se veem nus e se reconhecem nus, é o próprio Deus que sacrifica um animal, que derrama o sangue de um animal para cobrir as vergonhas do ser humano pecador. Vejam que desde o início está estipulado que o inocente pagaria com a sua vida, com o seu sangue, pelo pecador. Prefigurando já Jesus Cristo que viria no Novo Testamento. Mas Caim não quis saber disso. Talvez ele fosse vegano, sei lá, um vegano gospel, que dissesse, não, esse negócio de matar animais dá muito trabalho. Eu gosto da terra, eu gosto de plantar. Deus que aceite a oferta que eu vou dar para ele. É isso que eu quero dar, e como alguns ainda hoje, às vezes tem isso, né? Se for feito com boa intenção, Deus aceita. Eu tenho boa intenção, então eu faço com boa intenção, e Deus vai aceitar. Quero dizer, não. Nem toda oferta é aceita por Deus, mas aquela que Ele mesmo estipulou. Ah, Caim,
Você se negou, Caim, a matar um boi, talvez, uma ovelha. Talvez você, Caim, não quis matar nem uma lagartixa. É uma vida. Mas matou seu irmão. Mas matou a imago Dei, a imagem de Deus presente na humanidade. Matou o seu irmão, que era imagem e semelhança de Deus. Veja, que absurdo. Aí está o pecado de Caim, porque o seu coração não estava no altar. Por isso Abel aparece como o primeiro mártir da Bíblia, como o primeiro exemplo na galeria daqueles que crerão em Deus, como o primeiro crente da história. Porque, mesmo sem palavras, ele fala. E fala que aquilo que nós ofertamos a Deus fala sobre a nossa fé. Ele oferece a vida como um sacrifício a Deus. Derrama o seu sangue. A palavra Abel, do hebraico, significa, livremente traduzindo, respiração, sopro ou vento. O que é o vento? O vento é o nada. Nós não vemos, não apalpamos. O vento é o nada. O vento é o invisível. O vento é o sopro. É o vazio. Abel nos comunica que para Deus você é tudo quando você é nada. Você é tudo quando você é Abel. Aquele que talvez calado, aquele que talvez sem proeminência, mas é aquele que fala depois de morto. Há aqui um estudo teológico e sociológico do poder, que é a lógica de Deus. Na lógica de Deus, a fragilidade sempre vence. É Isaac, é Davi, é Jesus. A loucura da pregação, como diz o apóstolo Paulo, que confunde os sábios, mas ela é loucura. Abel fala de entrega. Queremos ter uma fé, precisamos entregar primeiro a nossa vida. Precisamos ter um estilo de entrega. Agora mesmo, nessa campanha das casas de paz, vimos irmãos e irmãs que abriram mão, abriram a sua agenda, por exemplo, um tempo que não tinham, porque eu tenho certeza que a maioria aqui, mesmo os adolescentes, talvez os adolescentes e universitários, ainda são mais ocupados do que nós. E toma escola de manhã, e inglês não sei aonde, balé, e kung fu, e o que mais? E PGM, que os pais hoje em dia, o negócio é ocupar a turma, não é isso? Não tem nem tempo, né, Pedro? Você mesmo. Vem embora já de vez? Não é assim? Ocupar a turma o tempo todo. Ninguém tem tempo para nada. Por isso nós precisamos, não é? Arrumar um espaçozinho ali na nossa agenda para tirar um tempo, para ir oferecer, derramar a nossa vida na vida de alguém, para falar de Jesus mesmo sem tempo. Para um PGM, precisa achar um tempo na agenda, para ter uma ou 2 horas de qualidade, uma vez por semana com um grupo, mas estar ali. Como é difícil isso? É mais fácil nos aprofundarmos no trabalho, no estudo e viver como se Deus não existisse. Tem uma religião, muitas vezes, que começa às 9 horas da manhã no domingo e morre às 9 horas da noite no domingo. E durante toda a semana, a igreja, o corpo de Cristo fica morto, para ressuscitar no domingo seguinte. E quem quiser aceitar Jesus, que venha aos nossos cultos, que participe dos nossos programas. Estamos deixando de dedicar
de entregar a nossa vida para aquilo que é realmente importante. E quando às vezes olhamos para nós e vemos muitas vezes a nossa família sendo dilapidada, os nossos relacionamentos, a nossa fé enfraquecendo, casamento, trabalho, e perguntamos: Deus, o que está acontecendo? Está faltando tempo na sua agenda para Deus. Está faltando oferecer o seu melhor para o Senhor. Está faltando oferecer uma coisa simples, 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 simples. Sabe o que é? Tudo. Tudo. Senhor, o que eu preciso? Jesus diz: vai, vende tudo que você tem. Depois vem e me segue. É simples assim. O que está faltando? Tudo. Tudo. Como eu posso ver o reino de Deus? Perguntou Nicodemos a Jesus. Ele disse: você precisa nascer de novo. Uma coisa só que precisa, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. O que falta? Tudo. E só vamos ser preenchidos pelo tudo de Deus quando nós nos reconhecemos como Abel. Somos nada, somos o vento. Nós dependemos de Deus. Precisamos dele. E precisamos dedicar nossa vida a ele. Abel fala da entrega total. E Enoque, o segundo personagem desta noite. Enoque nos fala da consagração total. A história de Enoque está praticamente em um versículo da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no capítulo de número 5, quando lemos no versículo 24, o seguinte: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse é o currículo vitae de Enoque. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. O que nós precisamos quando queremos contratar alguém para uma determinada função na empresa, etc., né? O currículo dele. E o currículo de Enoque, uma vida de muitos anos, ele viveu quase 400 anos. Mas a sua vida está resumida num versículo, que diz que ele andou com Deus, e Deus o tomou para si, ou seja, ele não experimentou a morte. O escritor aos Hebreus interpreta o versículo 24 de Gênesis 5, que quando ele fala de Enoque, ele diz, verso 5 de Hebreus 11, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, que é, trasladar é tirar da terra como Elias, né? Sem experimentar a morte. E ele diz assim, mas antes de ser trasladado, Enoque obteve testemunho de ter agradado a Deus. Essa é a informação que o escritor aos Hebreus traz. Que esse andar com Deus não é apenas um andar com Deus, mas agradar a Deus. Judas, por exemplo, andou com Deus, andou com Jesus 3 anos e meio, mas não agradou a Jesus, não agradou a Deus. Enoque, além de andar com Deus, e o nome Enoque significa consagrado, dedicado, ele teve uma vida com Deus, a ponto do próprio Deus ter escolhido que ele não experimentaria a dor da morte, mas que Deus tomaria para si por propósitos divinos. Só ele e mais um personagem bíblico experimentaram esse fenômeno. Os irmãos sabem que o outro é Elias. Enoque viveu no meio de uma geração perversa, mas andou com Deus, mas agradou a Deus. Temos vivido hoje também, irmãos queridos, um tempo difícil. Estamos vivendo isso, os irmãos tenham consciência disso, que estamos num tempo de passagem. Nós estamos num tempo em que o mundo onde nós muitos fomos criados, talvez tem mais ou menos a minha idade, 40, 50 anos, um pouco mais.
O mundo que nós nascemos, ele não existe mais. Não existe. Né? Tem coisa que não cabe na nossa cabeça. Se a gente pensar muito bem, né? Coisa simples. Né? Coisa simples. Por exemplo, hoje você não precisa mais andar com um documento. Você pode ter no seu smartphone os seus documentos todos. Aliás, deve. Né? Você, hoje em dia, talvez se todos nós fôssemos ao banco para tirar o dinheiro que tem lá, eu sei que vocês têm muito dinheiro, amém? Pegou aí? Pega aí, irmão. Nem teria dinheiro físico para entregar para todo mundo, não tem. Não existe mais o dinheiro físico. O dinheiro hoje são números. Não sei com vocês, mas eu só vejo que entrou na minha conta e vejo lá, saiu. É assim? É um mundo totalmente diferente daquele que eu nasci. Quando a gente pegava a nota de 10, ia comprar balinha, não tem mais nota de 10. E daqui para frente isso muda muito. Aqueles que têm 30 anos para trás, não é o seu caso, né, irmão? Você tem 31. Então, por um ano você saiu fora dessa aí. Já nasceram no mundo tecnológico, né? 2000, até 90 para cá, né? Já é uma outra geração, totalmente tecnológica. Né? O mundo, realmente, ele está mudado. Mas tem algo que não mudou. A nossa relação com Deus. Não obstante toda a tecnologia, todo o avanço da humanidade em várias áreas, a nossa relação com Deus ainda é baseada em andar com Deus e agradar a Deus. O escritor aos Hebreus diz que Enoque agradou a Deus. Agradar é ser aceitável, é alcançar o favor. Não é? E ele diz aqui, o escritor aos Hebreus diz que Enoque obteve esse testemunho de haver agradado a Deus. A fé é um padrão e um hábito de vida de quem quer agradar a Deus. Interessante. E a Bíblia diz que ele obteve um galardão. Galardão, ser tomado por Deus para si. Não sei o que isso pode ser melhor, realmente não saberia dizer em que é ser melhor ter sido arrebatado, transladado, do que experimentar a morte. Simplesmente não sei. A gente pode perguntar no céu depois. Mas ele obteve esse galardão do seu andar com Deus. A Bíblia é clara também, deixar transparecer que há galardões especiais. Sobre isso um dia o pastor João Pessoa vai ensinar para nós, que eu não aprendi essas coisas muito bem, não. Eu acho que eu faltei nessa aula lá no dia. Alguém já me perguntou, pastor, galardão é alguém morar no céu num bairro mais pobrezinho e outro numa mansão? Não sei. Eu acho que não, senão isso seria injusto. Mas há um tipo de recompensa. Não seria justo Enoque receber a mesma recompensa do ladrão da cruz que também se converteu no último segundo de vida. Mas o certo é o que a Bíblia diz, que ele recebeu uma recompensa de ter andado com Deus para além da vida eterna. Abel fala da consagração das nossas vidas ao Senhor, de andar com Deus. De a cada dia perguntar a Deus, Senhor, é esse o caminho que o Senhor quer que eu caminhe? É uma vida extraordinária. É uma vida que embora você viva olhando para as coisas desse mundo naturais, mas viva no extraordinário e viva pela fé. Mas não apenas uma vida de declarações de fé, porque Abel não fez isso. Eu declaro isso, eu profetizo aquilo. Não é isso. Mas é ver pela fé aquilo que pode acontecer a partir da consagração. É ver pela fé aquele casamento que talvez já está indo embora. Mas pela fé, pela consagração a Deus, dizer, eu vejo meu casamento restaurado. Eu vou consagrar a minha vida por isso. É isso que Enoque faz, ele anda com Deus. A Bíblia não diz se ele era casado, se ele brigava com a esposa, se ele tinha filhos, porque isso não interessa para a eternidade.
Daqui a 500 anos, se alguém for ler a sua história, se você estiver na galeria da fé, o que vai contar é se você andou com Deus. O que vai contar é se você agradou a Deus ou não. Que diferença fará a sua vida daqui a 100 anos, por exemplo? Talvez você ponha o seu nome no edifício. Talvez. Não é? Talvez você seja lembrado na história da cidade, da igreja. Talvez. Foi essa semana mesmo, eu estava indo naquele corredor, vim tomar uma água. Às vezes eu estou lá no meu gabinete, preparando alguma coisa, atendi alguma pessoa, e eu fico assim meio baratinado. Falo, deixa eu tomar um ar, deixa eu respirar. O ar aqui está muito rarefeito. Aí vem tomar uma água, às vezes vou lá fora, converso com o pedestre, encosta ali, e vim tomar uma água. E parei olhando a galeria ali dos pastores, né? Cada um mais bonito que o outro. Só que não. Aí estou olhando aqueles homens, né? Carinha deles. A maioria já foi dessa para melhor, já está. Espero eu que esteja, né? Espero eu. E fico olhando, gente, esses homens, pessoas muito seco comigo. Não tem nada, não sei de nada. Muito obrigado. Tá bom. Não quis nem conversa. O que vai ficar daqui a 100 anos? O que vai marcar a fé que você teve hoje? Se você andou com Deus. Se você agradou a Deus. Isso fará toda a diferença daqui a um tempo. E o terceiro personagem da história de hoje é Noé. Talvez o mais conhecido dos três, né? Qualquer criança conhece sobre a arca. Noé fala da missão. Então um fala de entrega, o outro fala de consagração, o outro fala de missão. É o tripé da fé. A fé nossa em Deus, ela precisa ser marcada por essas três características. Preciso entender que eu preciso oferecer algo a Deus. E esse algo é a minha vida. É a minha vida derramada. Eu preciso entender que eu preciso consagrar a minha vida a Deus. Deus precisa fazer parte de cada partícula da minha vida, de cada pensamento. Tem uma música muito bonita, eu acho que pode até cantar nos cultos jovens aí, do congresso do PIB, como é que chama? CONAPIB? Não sei quem canta não. A música Meu Universo. Conhece aquela música? Sejas meu universo. Aí tem uma parte que fala assim, é melhor não cantar, né, irmãos? Mas fala assim, olha, vocês tiraram meu raciocínio. Que de manhã seja o meu primeiro pensamento. Conhece essa música? Que música linda. Ele está pedindo a Deus que o meu primeiro pensamento seja o Senhor. Qual que é o nosso primeiro pensamento? Internet. Vou ver quem de madrugada mandou WhatsApp para mim. Como assim, irmão? Você já acorda com a cara dentro do celular? Noé fala da missão. Se eu oferto a minha vida ao Senhor, se eu consagro minha vida a Deus, eu tenho uma missão na vida. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto apenas da junção biológica de um esperma com um óvulo e aí deu você. Não é. Por mais não intencional que seja a sua formação, eu quero dizer a você, você é um projeto de Deus e Deus tem uma missão para você. Noé fala disso. Ele fala que ninguém vem aqui por acaso. Ele teve uma missão e uma missão difícil. A Bíblia diz que o mundo na época de Noé estava completamente longe de Deus. Portanto, Noé andou com Deus em ambientes maus. 1 Pedro diz que ele foi apregoador da justiça e da longanimidade de Deus. Ele era um pregador e ele pregava não apenas o prego. Talvez daí venha a palavra pregador, né? Mas ele também falava. E qual era a sua mensagem? Uma mensagem ridícula. O escritor aos Hebreus é que dá a informação de que Noé, ele tinha
a função de falar de acontecimentos que ainda não tinham acontecido no mundo. Alguns pensam que até a época de Noé não tinha chovido. Porque a primeira vez que a Bíblia fala de chuva é exatamente no capítulo 6 de Gênesis. Não sei. Outros pensam que quando o escritor aos Hebreus diz que Noé tinha que falar de coisas que nunca tinham acontecido, era realmente do dilúvio, que de fato até ali nunca tinha acontecido naquela proporção. Seja como for, ele tinha uma missão de pregar uma mensagem sobre algo que estava vindo, que nunca tinha acontecido. Essa era a missão dele. E dizendo, olhem, eu estou construindo esse grande barco. Só vai se salvar quem entrar aqui. E quem se salvou? Vocês lembram? Só a família que entrou por ser família. Ninguém se converteu. Ninguém se converteu com a pregação de Noé. Ninguém. Um fracasso. A missão de Noé, do ponto de vista de resultado, se fosse para alguém contratar ele para uma grande empresa para dirigir, para construir um grande transatlântico, não contrataria. Ele foi um fracasso. Mas a missão dele não era ser sucesso aos olhos humanos. Ele tinha uma missão com Deus. E precisava cumprir aquela missão. E ele cumpriu. Se ninguém creu, não era mais responsabilidade sua. Ele anunciou sobre a arca. Mas não é essa também a nossa missão hoje? Não estamos também, quando falamos que Jesus voltará, não estamos falando de um evento muito mais grandioso do que o grande dilúvio que aconteceu em todo o mundo na época de Noé? E talvez por isso Jesus, no Novo Testamento, ele diz, hoje as pessoas estão como estavam nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, negociavam, ou seja, estão desapercebidas do grande dilúvio que viria. E assim também hoje as pessoas casam, até com quem não devia, dão-se em casamento, negociam, vendem, compram, e são tão envolvidos com sua vida nesse mundo, que estão desapercebidos do grande evento que está por vir. O Filho do Homem que aparecerá nas nuvens com poder e grande glória para levar para si aqueles que tiveram fé, aqueles que se entregaram a Ele, aqueles que se consagraram a Ele e aqueles que tiveram e cumpriram a missão de anunciar coisas que nunca aconteceram. Esse é o papel da igreja. E sabe com que a igreja se apresenta? Com a arca. O teólogo Shelley, ele é um teólogo que escreve sobre a eclesiologia, que é a teologia da igreja. E ele diz o seguinte, de fato a igreja se parece com a arca. A igreja se parece com a arca. Imagina os irmãos, cá para nós. 40 dias, irmãos. Eu, quando penso em passar um final de semana num retiro, seja o que for, eu já passo mal. Viu, meu amigo Marcelo Ramos? Porque eu tenho um problema que quando eu vou para esse lugar, meu intestino ele dá um nó. Viu, irmão Luiz? Você também é assim? Eu fico já pensando. Entendeu? Eu fico já pensando. Eu fui outro dia, vou contar isso aqui, com a minha família ali no lugar perto de Patinga, um lugar bonitinho e tal. Eu já chego pensando onde é o banheiro. Aí tem um banheiro dentro, mas o banheiro dentro, né? Vocês entenderam, um quartinho pequeno, aquela coisa, 4 pessoas usando o mesmo banheiro, eu já fico preocupado. Eu já saio dando um perdido por ali, olhando um banheirinho, talvez lá naquele fundinho, naquele cantinho, chego lá feliz, achei um banheiro. Na hora que eu abro, está lá uma placa. Aqui só pode fazer o número 1. Eu vou ter que arrumar. Graças a Deus, do lado tinha um posto de gasolina. E aí era um banheiro, aquele caminhoneiro, que você toma até banho. Eu fiquei feliz. Agora olha aqui para mim. Imagina 40 dias
dentro da arca. Não sei se tinha suíte lá, banheiro, essas coisas. Mas mesmo se tivesse, imagina o elefante, aquela confusão do elefante com a elefanta. Só imagina. A girafa e o girafa. Só confusão. Lá em casa tem 2 cachorros, eu não estou aguentando mais. Tem que limpar cocô de cachorro todo dia. Só imagina. 40 dias, tá, irmão? Mas valeu a pena, né? Senão nós não estávamos aqui hoje. Aí o Shed diz assim, a igreja parece mesmo. Com a arca. Devia ser bem insalubre dentro da arca. Mas, você tinha opção. Tinha opção. Você podia sair da arca. Não podia? Mas você ia querer? Também não. Aí esse escritor diz, a igreja é assim. Às vezes não é aquele cheiro tão gostoso que a gente queria. A gente vê defeito aqui e dali. Mas é melhor estar dentro dela do que fora. Não porque ela é perfeita, mas é porque é melhor estar. Essa é a missão. A missão da igreja de anunciar que um evento magnífico, incrível, que nunca aconteceu e que ninguém viu, nem sabe como descrever, mas que vai acontecer, ele vem e vem em breve. E que nós estamos preparando, através da pregação, e as igrejas, de modo geral, fazem isso, preparando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa missão, ela traz algumas recompensas. Estão no Gênesis, no capítulo 8, e eu já estou encerrando essa palavra. A primeira recompensa está em Gênesis 8:1, quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Deus se lembra de nós. Quando nós servimos a Ele, Ele se lembra de nós. Ele se lembra. Em Gênesis 8:20, a Bíblia diz que Noé construiu o primeiro altar da história. Levantou Noé um altar ao Senhor. Primeiro altar foi Noé que fez. E em Gênesis 9, de 12 a 17, Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus firmou uma aliança com Noé. Estipulou. E disse, olha, verso 13, capítulo 9 de Gênesis, porei nas nuvens o meu arco, e será sinal da aliança contigo. É o arco-íris. Já viu? Que lindo é o arco-íris. É aquele sinal que Deus deixou com Noé, um homem que foi o primeiro a cumprir a missão. Quando você vê o arco-íris agora, lembre-se de uma causa, porque nem é isso que ele funciona, não é para isso que ele foi criado. Mas é para lembrar você da missão, que essa terra, como nós a vemos hoje, será destruída. De uma vez por todas, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, os elementos ardendo se fundirão. Mas para lembrar para você, mais do que isso, é que Jesus, Ele quer fazer uma aliança com cada um de nós. Aquele arco colorido, Ele quer mostrar isso. A aliança de Deus com o ser humano. E que em Cristo nós podemos fazer essa aliança. Todos aqueles que tomarem essas 3 decisões, que os 3 primeiros crentes da Bíblia nos ensinam, também podem ser salvos. Todos aqueles que se entregarem como oferta ao Senhor, tudo que são. Todos aqueles que depois de se entregarem como oferta, também consagrarem suas vidas ao Senhor. Completamente. O que é consagrar? É lutar contra o pecado. Em terceiro lugar, é entender que cada um de nós temos uma missão. E a missão é sermos missionários e anunciarmos que não vem um dilúvio por aí, mas que vem, sim, um juízo implacável e chamar o povo para a arca.
Você olha, venho. É meio insalubre a verdade, mas venho. Cumprir os propósitos de Deus. Cumpra os propósitos do Senhor na sua vida. Seja bênção na sua vida. Cuida das coisas de Deus. Cuida das coisas de Deus. Que Deus vai cuidar das mínimas coisas na sua vida. É a palavra dele que nos garante isso. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Que a sua vida esteja realmente na presença, no propósito e no poder do Senhor. Graças a Deus. Amém. Que essa palavra inspire o seu coração, alimente a sua alma. No nome de Jesus.